Fala, time, tudo bem, pessoal? Galera, vamos dar sequência na nossa aula sobre a DRE. Na última aula, nós analisamos um período, né, uma competência de um determinado mês de uma DRE, de uma empresa fictícia que nós criamos aqui para vocês poderem entender qual que é a estrutura da DRE, né? Nós observamos lá o resultado, que naquele exemplo que nós adotamos, aquela empresa X lá teve um resultado totalmente negativo, né? Eles fecharam aquele mês, aquela competência com prejuízo. E hoje o que nós vamos fazer? Eu vou ensiná-los a criar mais um mês ali, criar mais uma coluna, para que a gente possa fazer juntos ali um novo mês. Nós vamos simular ali alguns números, tá? E vamos desenhar para ver como que vai ficar. Aí nós teremos 2 meses ali de análise, ok? Então vamos para o nosso gráfico. Bora lá? Aqui tá, pessoal. Então só para a gente recapitular, nós utilizamos como exemplo, na última aula, a empresa Estofados Esperança, né? E naquele período, nós criamos ali, nós analisamos o mês de janeiro de 2024. Esta empresa, Estofados Esperança, então só para a gente recapitular o mês de janeiro, ela teve um faturamento de R$ 100.000 naquele período, naquela competência de janeiro. Né? Ela teve R$ 80.000 de receitas físicas e R$ 20.000 de vendas online. O que aconteceu? Eles tiveram uma guia, gerou uma guia de DAS, de Simples Nacional, de R$ 4.000 e uma outra de R$ 3.000 aí, de PIS, COFINS, ICMS, tá? Então, esses impostos foram gerados provenientes a este faturamento, ou seja, para ter chego neste faturamento, no mês de janeiro foram gerados estes impostos aqui. Como nós estamos falando de competência, pessoal, então esses impostos eles são provenientes das vendas de janeiro, ok? Então, em janeiro, quando a contabilidade fecha a contabilidade da empresa, quando ela contabiliza o mês de janeiro, ela faz as suas devidas apurações tributárias e ela fez os cálculos de compensações e apurações e ela entendeu que deste faturamento aqui gerou-se estes valores de impostos que pertencem à competência de janeiro. Quando eu olho para o regime de caixa, esses impostos aqui eles serão pagos no mês de fevereiro, que é no mês subsequente, né? Eles pertencem à competência de janeiro, porém eles serão pagos no mês de fevereiro. E é sempre nesse formato. Mas dando sequência, vocês se recordam que nós temos esse grupo aqui de custos fixos e variáveis diretos, né? Nós fizemos uma simulação que o custo da mão de obra daquela produção era em torno de R$ 12.000, o custo da matéria-prima R$ 43.000, alguns insumos extras que eles agregaram ali na matéria-prima mais 1.700. Eles tiveram uma devoluçãozinha de venda naquele período, algum produto que deu problema e teve uma devolução. Para chegar naquele faturamento de R$ 100.000, os vendedores ganharam uma comissão de R$ 5.000, que era uma comissão de 5% sobre a venda, e teve alguns fretes sobre venda no valor de R$ 2.000. Ok? Então, dando um total de 63.900. Recapitulando, o custo direto, fixo e variável, ele representa 63, ou na verdade ele representou 63,9% da receita. Ok? Lembrando, margem de contribuição, faturamento bruto, menos os impostos sobre venda e menos os custos diretos. Aí nós chegamos na margem de contribuição, que é a responsável, é o resultado responsável para as despesas fixas e para as despesas financeiras, tá? Então, naquele mesmo mês, as despesas fixas foram as seguintes: R$ 4.000 de salário do administrativo, R$ 2.500 de aluguel. Eles pagaram, gerou uma fatura de R$ 1.500 de energia elétrica, a energia elétrica é a mesma coisa. Então, a energia elétrica consumida no mês de janeiro, né, proveniente daquela produção de janeiro, ela vai ser paga no mês de fevereiro, ok? Mas ela pertence a essa competência deste período. Aí nós fizemos várias outras simulações, um prolabore de R$ 10.000, né, frete sobre compra. Depois nós temos aqui embaixo imposto de renda e contribuição social, que é sobre o lucro líquido. Depois nós temos algumas despesas bancárias,
alguns juros que a empresa pagou por algum atraso de duplicata e nós simulamos que esta empresa em si ela tem um financiamento que ela paga mensalmente, ok? E um valor de IOF. Então, o resultado dela foi negativo, ó. Foi prejuízo. Ela fechou o mês de janeiro com um prejuízo de R$ 550 mil. O que nós faremos agora? Nós vamos simular o próximo mês, o mês de fevereiro. Eu já deixei ele prontinho aqui, pessoal, então eu só vou reexibi-lo. Tá? Ele estava oculto, eu vou reexibi-lo. O mês de fevereiro já está pronto. Perfeito? Então vamos desenhar aqui o que teoricamente aconteceu no mês de fevereiro. Vamos fechar a DRE de fevereiro, ok? Vamos supor que lá em fevereiro a nossa empresa Estofados Esperança, ela gerou um faturamento de receitas físicas de R$ 100 mil. Então eu venho aqui na minha DRE e eu digito R$ 100 mil. Eu vou aumentar o tamanho dela para ficar um pouquinho mais fácil a nossa visualização. Ok? Mais um pouquinho. Tá ótimo. Então, receitas físicas, nós geramos um faturamento de R$ 100 mil e de vendas online, nós geramos uma venda de R$ 30 mil. Opa, que interessante! Aqui provavelmente foi feito um trabalho comercial, né? Eles entenderam que o faturamento foi baixo do mês anterior, fizeram um trabalho, então eles conseguiram crescer em 30% o seu faturamento, as suas vendas, que consequentemente virou um faturamento. Ok? Como que a gente pode fazer aqui, pessoal, para criar uma formulazinha para a gente saber em percentuais? A gente vem aqui, coloca igual, arrasta para o lado, clica no dividir, vai lá no mês anterior, seleciona também o faturamento do mês anterior e coloca menos 1. Aí nós vamos ter aqui em percentuais, ó, vamos colocar na cor escura, que é para diferenciar que é uma elevação de faturamento. Então, nós tivemos 30% de crescimento no faturamento entre um mês e outro. Perfeito? Então, bora lá. Então, vamos supor aqui que para nós termos faturado este valor de R$ 30 mil, nós geramos ali R$ 5.500 de DAS e mais R$ 4 mil de ICMS, PIS e COFINS. Observem, pessoal, que a nível de representação em percentuais, vocês podem perceber que ficou muito parecido entre um mês e outro. Né? Ó, no mês de fevereiro, o DAS representou 4,2%, no mês de janeiro ele representou 4%, no mês de fevereiro o ICMS, o PIS e o COFINS representou 3,1% e o de janeiro 3%. Geralmente, eles não sofrem muita diferença de variação mesmo não. Isso aqui é até um alerta de análise. Quando vocês perceberem, quando vocês fizerem essa análise comparando um mês com o outro, nós chamamos de análise horizontal. Nós estamos olhando na horizontal e comparando um mês com o outro. Tudo, pessoal, que der de variação entre um mês e outro, a gente precisa analisar para ver o que aconteceu. Tá? Os impostos são é a mesma coisa. Então, se o imposto ali, se eu faturo 100% com nota, e eu já sei quais são as minhas alíquotas, eu não posso ter uma variação muito grande entre um mês e outro. Pode alguma coisa estar indicando que a gente precisa avaliar junto com a contabilidade por que teve variações. Ok? Então, é um indício que nós temos que observar. Tá bom? Vocês podem ver que aqui ó, o total do mês de janeiro representou 7%, e em fevereiro 7,3% ficou teoricamente coerente, então muito igual. Né? Dando sequência, a nossa indústria ela continua com a mesma folha de pagamento de R$ 12 mil. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Que nós vamos olhar o grupo agora de matéria-prima consumida. Tá? Aqui é o que eu consumi para ter faturado R$ 130 mil. Então, para um faturamento de R$ 130 mil, nós consumimos R$ 56 mil de matéria-prima. Observem que, a nível de percentual também, ela não pode sofrer alterações entre o faturamento, porque nós estamos falando de um item que ele é variável, porém, os custos mensalmente da matéria-prima são muito parecidos. Né?
dificilmente você vai ter uma variação muito grande naquele custo daquela matéria-prima ou daquele serviço que você está comprando ou você está gerando. Tá? Então, quando esse indicador mostrar para você que aqui teve uma variação muito para cima, então significa que o nosso custo ele aumentou muito entre um mês e outro. E aí nós temos que avaliar por que esse custo aumentou. Ok? Nós temos que identificar se foi o preço da nossa matéria-prima que subiu, se foi a mão de obra que subiu, alguma coisa nesse sentido. Tá? Porque ele é variável, então ele vai variar de acordo com o que eu vendo. Quanto mais eu vendo, mais eu consumo matéria-prima. Quanto menos eu vendo, menos matéria-prima consumida eu vou ter. Mas se os custos são compatíveis, pelo menos os percentuais eles se mantêm. Tá? Aqui mesma coisa, vamos supor aqui que nós utilizamos ali de insumos mais uns R$ 2.000. Vocês estão percebendo que sempre vai ficando coerente, né, pessoal? Vocês têm que sempre analisar isso, porque se tiver algum tipo de variação, já é algum indício de algo diferente no processo. E cabe uma verificação para ver por que aumentou, por que diminuiu. Beleza? Aí vamos supor que no mês de fevereiro não teve devolução de venda, o nosso pessoal fez tudo certinho, o produto ou o serviço não gerou problema, então não ocasionou devolução de venda. A comissão, como eu pago 5% sobre as minhas vendas para os meus vendedores, então se eu aumentei minha venda, se os meus vendedores venderam mais, teoricamente então a minha comissão também ela aumenta. Ó, ela foi para R$ 6.500. Por quê? Porque o meu teto de pagamento é 5%. Então, 5% sobre o total que eles venderam, R$ 6.500 é o que eu vou ter que pagar para os meus vendedores. Tá? E frete sobre venda, vamos supor ali que nós gastamos R$ 3.000 de frete sobre venda, que ficou muito igual também. Então, observem que os nossos custos fixos e variáveis diretos, o nosso CPV ou o nosso CMV, que nós falamos na aula anterior, vocês podem ver que eles ficaram proporcionais ao faturamento. Então, para um faturamento de R$ 100.000, olha só quanto ficou o nosso mês de janeiro. Ele representou 63,9%. No mês de fevereiro, ele representou 61,2%. Teve uma leve queda. Por que teve uma leve queda? Eu não tive devoluções. Nós podemos observar aqui também que diminuiu um pouquinho o meu consumo de insumos, né? Os demais praticamente se mantiveram, então, mas na teoria ficou muito parecido a minha variação. Então, o meu custo de produção, eu já sei qual é na faixa de 61% a 63%, tá? Então, ficou muito compatível. Dando sequência, pessoal, então a minha margem de contribuição no mês de fevereiro, o meu resultado aqui para pagar as minhas despesas fixas, por enquanto está em 41 mil, bem maior do que o mês passado. Mas observem que a nível de representação percentuais, muito próximo, correto? Vamos agora preencher na nossa simulação a mão de obra do administrativo. Ok, vamos manter a nossa folha de 4 mil, porque eu não demiti ninguém. Como vocês se recordam, aqui nós estamos falando das despesas fixas administrativas. Então, aqui sofre muito pouco variação, né? Aqui tem que ser muito igual entre um mês e outro. O aluguel é o mesmo, porque eu não vou ter variação entre um mês e outro. Vamos supor que para eu ter produzido um pouquinho mais, eu gastei um pouco mais também de energia elétrica, eu gastei R$ 2.000, ok? A minha água veio R$ 350 de água, gerou para eu pagar no mês seguinte. Telefone eu pago R$ 500 por mês, internet é fixa, eu pago R$ 500 por mês. O meu sistema eu também pago 100. Vamos fazer um cenário diferente aqui. Como eu fiquei com medo no mês passado, que eu tive prejuízo, eu, na insegurança e com medo de prejudicar ainda mais o caixa da minha empresa, eu diminuí o Prolabore para 8 mil. Eu fui lá e tirei 8 mil porque eu fiquei um pouco preocupado, eu diminui um pouquinho. Tá? Aí a nossa contabilidade se mantém, que é o valor fixo. Vamos supor aqui que eu gastei R$ 3.000 de frete sobre compra, que é para trazer a nossa matéria-prima. Continuei pagando a diarista, 150, paguei o IPTU, R$ 50. Tá? Então, nós fechamos aqui a nossa despesa fixa da empresa. Observem que nós tivemos aqui um total de R$ 21.000 no mês de fevereiro, o que representou 16% do meu faturamento, contra
21.450 do mês de janeiro, mas com uma representação de 21,5%. Olha como eu diminuí. Olha como as minhas despesas fixas hoje, elas começam a representar menos da minha receita. Ok? Isso é importante, isso reflete diretamente no nosso resultado. Ok? Vamos dar sequência aqui. Vamos também contabilizar aqui de contribuição social e imposto de renda. Eu tive ali R$3.000 de impostos para pagar. Despesas bancárias, eu tive despesas com tarifas de R$600 que eu busquei lá no extrato. Eu paguei R$200 de juros. Eu tenho que manter o meu empréstimo que eu pago mensalmente. Eu tive ali R$340 de IOF. Ok? Olha como que mudou o cenário, pessoal. Então, com toda essa manobra que eu fiz, eu baixei um pouco o meu Prolabore, né? Eu consegui baixar um pouco dos insumos da minha produção e, primordialmente, eu aumentei o meu faturamento em 30%. Né? Notem que o resultado final dessa operação do mês de fevereiro já foi diferente da do mês de janeiro. Eu tive um lucro líquido de R$11.360 neste período, né, representando 8,7%. Ou seja, eu tive um lucro de 8,7% no mês de fevereiro. Olha que interessante, nós começamos com isso a criar um histórico de análise. Nós começamos a ficar críticos na análise, no espelho da nossa empresa. Fechou o mês, nós já vamos e montamos a nossa DRE para interpretar o que aconteceu. E nessa interpretação, a gente tem que fazer todo esse diagnóstico. Nós fazemos análise vertical, que é analisar dentro do mês o quanto cada conta representa da receita, né? E também fazemos análise horizontal, que é sempre comparando um mês com o outro, para ver se também não teve variação para mais ou para menos. Tudo que tiver de variação para mais ou para menos necessita de um diagnóstico, necessita de uma análise mais rigorosa para interpretar o que aconteceu. Cada empresa tem o seu perfil de gastos, então ela não pode ter muitas variações entre um mês e outro, não faz sentido isso. Okay? E quando isso acontece, nós temos que investigar o porquê. Então, a Estofados Esperança no mês de fevereiro obteve um resultado melhor, né? Aumentou seu faturamento, baixou um pouquinho a sua despesa e conseguiu ali, consequentemente, fechar o mês com uma lucratividade. Isso é muito importante, porque essa lucratividade aqui ela já começa a cobrir o prejuízo do mês anterior. Qual que é o desafio aqui nosso, do empreendedor, da empreendedora, do empresário? É fazer com que esta empresa aqui ela consiga permanecer na zona de positividade, na zona de resultado. Então, ela vai ter que trabalhar bem o seu comercial para que sempre mantenha um faturamento legal, né? Este empresário aqui já entendeu que um faturamento de R$100.000 para estes gastos aqui não é o suficiente. Ela dá prejuízo com este faturamento, então ela entende que tem que ser um faturamento acima disso. Né? Aqui ela já faturou R$130.000, já percebeu que já deu uma lucratividade. Um outro ponto importante também, ele vai ter que manter essas despesas enxutas, vai ter que observar os custos direto também para que não tenha variações. Né? Isso se chama melhoria de processo. Então, a DRE, além dela te dar as informações daquilo que de fato ocorreu no seu negócio, ela também te dá vários alertas de melhorias de processo. Então, qualquer ponto fora da vírgula, qualquer alteração aqui, eu preciso investigar o que aconteceu e já corrigir para o mês seguinte. Quando nós fazemos essa análise mensalmente, nós temos a possibilidade de identificar qualquer eventual problema e já corrigi-lo de imediato. A dificuldade é não ter as informações, é não interpretar o que está acontecendo com o seu negócio e manter o seu negócio no problema. E o pior, né? A maioria não tem essa visão de conseguir identificar onde está o problema. E aí, qual que é a decorrência disso? É danos, né? É danos patrimoniais, é danos materiais, e você acaba perdendo o seu negócio. Então, por isso a importância desse relatório. A DRE, pessoal, ela é utilizada universalmente. Todas as empresas utilizam, ok? De forma pontual, mensalmente. Então, ela serve tanto para você que é pequeno quanto para você que é médio. Não faz sentido não ter esse relatório, porque a riqueza de informações aqui é muito grande. Tá?
Então, lembrando, como eu já informei na última aula, que este material aqui nós vamos disponibilizar para vocês poderem baixar, tá? Então, vocês vão poder trabalhar e montar a DRE de vocês aqui. Tranquilo? O que nós fazemos? Eu vou ensiná-los aqui o seguinte. Como nós temos que fazer a DRE mensalmente, o que a gente faz agora? Como que a gente monta o mês de março? A gente vem aqui, seleciona o E e o F. Ok? Selecionamos E e o F. Damos um Ctrl C. Copiamos a fórmula desse período. Depois a gente vem, seleciona o G e o H e damos um Ctrl V. Ele copia, tá vendo? O que a gente faz depois? A gente só vem aqui e altera. Coloca março. Aí nós zeramos onde está na cor cinza. Pessoal, onde estiver linha na cor amarela e na cor azul, são fórmulas. Então, onde existem fórmulas, vocês não precisam preencher nada. Vocês simplesmente vão preencher nos campos que estão em cinza. Então, eu vou apagar um a um, para vocês entenderem, com calma, com tranquilidade, para não apagar fórmulas, tá? Somente nos cinzas. Vou dando 0, 0, 0, 0 e vou apagando. Estou fazendo um a um, para que facilite também aí vocês, tá bom? Um a um. Vou zerar aqui porque eu já vou deixar o mês de março pronto. Quando eu terminar o mês de março, eu já tenho aqui a minha estrutura pronta para começar o processo novamente. Ok? Então, fechou? Eu já montei a coluna do mês de março. Então, nós já temos janeiro, já temos fevereiro e depois, consequentemente, finalizando a competência de março, nós já temos a planilha pronta também para voltar a alimentá-la. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós finalizamos a segunda aula sobre DRE, como que nós alimentamos as informações, o que nós analisamos, ok? Pessoal, todo segmento ele cabe uma DRE, ok? Todo ele. Para todo tipo de nicho de mercado, independente de qual seja o seu negócio, tá? Nós adequamos uma DRE para ele. Essa análise que ela é necessária, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês nesta nova aula e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para ajudá-los. Papel e caneta na mão, anotando, ok? Vendo, assistindo novamente a aula até aprender o processo. Tá bom, pessoal? Agora eu vou voltar para a tela principal e dessa forma vou me despedir de vocês. Um grande abraço a todos, espero poder tê-los ajudados. Forte abraço. Valeu, obrigado.